Glória a Deus, Salmo número 7. Salmo número 7, mais um salmo de Davi. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração do ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter ou não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já armou seu arco e deixou pronto. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça, sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Dentre tantos temas que o Salmo 7 aborda, parece que o tema que mais ressalta é a justiça de Deus. Por isso eu quero compartilhar uma palavra sobre essa perfeita justiça de Deus. Todos nós ansiamos de alguma maneira pela justiça. Queremos que as coisas sejam retas, sejam honestas, sejam verdadeiras. E por isso os povos, creio eu que por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, os povos eles estabelecem conceitos e leis de justiça, todas as nações. As famílias, elas têm também suas regras de convivência, e os povos tentam ter leis para que através da justiça que eles entendem ser justa, haja uma convivência equilibrada. Isso em toda a história da humanidade. Porém, biblicamente falando, amado, só Deus é justo e só a justiça de Deus ela é perfeita. Por mais que a gente tente ter conceitos, estabelecer regras e leis, a nossa justiça sempre vai ser falha, assim como nós somos falhos, assim como nós somos incompletos, assim como nós somos limitados, o nosso conceito de justiça é limitado. Os irmãos podem perceber que hoje no Brasil, quando se fala de leis, se debate o que ocorre em toda a política brasileira, eles comparam muitas vezes com outros países. Mas a maioria dos países não pensam assim, não pensa assim, a Europa não pensa assim, e a gente fica tentando pensar o que seria mais justo. Mas a Bíblia diz que a justiça perfeita só o Senhor é quem estabelece. Enquanto estivermos na terra, nós teremos que lidar e conviver com injustiças, e às vezes sofrer injustiças. E às vezes nós não somos justos, e nós precisamos ser muito honestos com Deus, com a nossa consciência e com o próximo, buscando sempre a justiça de Deus. O Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, ele diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Ele não está dizendo aí sobre o justiceiro, aquela pessoa que quer se vingar e quer que se cumpra na vida de outros aquilo que ele acha que é a verdade. É impressionante ouvir os nossos políticos, a maneira que eles mentem claramente acerca de tudo que eles fazem, tendo as desculpas das mais terríveis, mas Deus é justo.
E aí, diante da justiça de Deus, quando eu reconheço que Deus é justo, um dos atributos de Deus, quando eu reconheço a justiça pertencendo apenas ao Senhor, eu vou reagir de maneira diferente. O salmista Davi nos mostra aqui, em primeiro lugar, que quando eu reconheço que Deus é justo, eu vou me quebrantar diante dele. Eu vou me quebrantar diante dele. Versículo 3 a 5, ele fala: olha, Senhor, se eu fiz isso que me culpam, se eu cometi alguma injustiça. Versículo 4, ele fala: se eu paguei o mal com alguém que estava em paz comigo. Versículo 5, ele diz então que o inimigo me persiga, me alcance, me pisoteie, me reduza ao pó, a minha glória. O que Davi está dizendo? Deus, o Senhor é justo, então se eu errei, que o Senhor me confronte, que o Senhor traga sobre mim realmente o que eu estou plantando. Isso é quebrantamento, querido, é chegar para Deus e falar: Senhor, eu sei que Tu és justo, mostra, e se há algo errado em mim, me corrige. E não é falar isso da boca para fora, como alguns costumam dizer, né? Se eu tiver errado, que Deus me corrija. Ele não quer ouvir Deus, ele não quer ouvir ninguém, nem quer ouvir você. Ele só fala isso para poder dar uma aparência de que ele é humilde. Não, irmão, quando eu reconheço que Deus é justo, eu preciso ser humilde e me quebrantar diante de Deus e falar: Senhor, mostra onde eu estou errando. Eu posso estar errando com meu irmão, eu posso estar sofrendo consequências de coisas que eu fiz, ao invés de ficar culpando somente os outros. Senhor, mostra onde eu erro com o meu país, porque às vezes nós falamos que os políticos são desonestos, mas nós falamos mal deles, não oramos por eles, e não pagamos nossos impostos, e burlamos a lei, e aí nós falamos: Senhor, traz justiça. Querido, quem reconhece a justiça de Deus, a primeira coisa que ele faz é: Senhor, trata comigo, porque o Senhor é o Deus que nos sonda. Ele usa essa expressão aí, muito usada pelos salmistas, principalmente Davi. Versículo 8, ele fala que Deus sonda a mente e o coração. Versículo 9, que cesse a maldade dos ímpios, e ele diz: fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo. Mesmo o justo, a pessoa que procura fazer a justiça, mesmo nós que queremos fazer a justiça, nós precisamos ser sondados pelo Senhor, para Ele estar nos purificando constantemente, porque até fazer algo certo eu posso fazer com a motivação errada. Então, se eu reconheço que Deus é justo, eu vou me quebrantar diante dele e pedir ao Senhor para sempre estar me corrigindo, estar reconhecendo meus erros. Quando a palavra sonda-me, sondar tem a ver com mostrar, revirar ou desvirar alguém e mostrar a face oculta dentro de nós, coisas que nós não vemos ou coisas que nós escondemos. Nós precisamos pedir: Deus, dissipa tudo que é injustiça na minha vida. Nós precisamos ser justos uns com os outros, no que falamos, no que tratamos. Segundo lugar, se eu creio que Deus é justo, que a justiça de Deus é perfeita, além de me quebrantar, eu vou confiar na intervenção da justiça de Deus. Se eu creio que existe um Deus que é todo poderoso e é justo, eu vou confiar na justiça dele e não na dos homens. Versículo 6, Davi diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Após Davi falar: Senhor, traz a justiça sobre mim, aí ele fala: Senhor, traga a tua justiça nessa situação que eu estou enfrentando. Então ele não é alguém que acha que ele está com a razão de tudo. Senhor, naquilo que eu estou errado, me corrige, mas naquilo que eu estou sendo injustiçado, Senhor, vem a tua intervenção. Não é pensando no benefício dele, é pensando na glória de Deus. Deus, traga a tua justiça sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre a minha vida. Se eu creio que Deus é justo, amado, eu vou confiar na justiça de Deus, porque a dos homens vai falhar. Enquanto você estiver confiando e dependendo da justiça dos homens, você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado. Nós vamos nos tornando pessoas desanimadas, sem esperança, porque nós estamos esperando que a Lava Jato resolva o problema do Brasil. Não vai resolver, mas pode contribuir, como está contribuindo para algumas coisas, e nós devemos continuar orando: Senhor, que a justiça do reino venha sobre o Brasil. Em terceiro lugar, o Salmo 7 nos mostra que se eu creio e confio na justiça de Deus, que Deus é perfeitamente justo, eu devo também temer a justiça de Deus. Eu devo ter temor de Deus. Se eu creio que Deus é justo, Ele não é justo só com
quando está ao meu favor. Ele é justo também se for necessário contra mim. Versículo 11, ele fala: Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias. Se alguém não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Se eu creio que Deus é justo, eu devo temê-lo. É impressionante as pessoas que brincam com isso, nós às vezes nos assustamos de ver pessoas que estão blasfemando uma vida longe de Deus, e nós falamos: como aquela pessoa não tem temor? Mas nós devemos pedir isso para nós: Senhor, aumenta o meu temor, porque Deus é justo, Deus é amor, mas Ele é justiça. São dois atributos que parecem distintos, mas que não são. Às vezes nós falamos da ira de Deus, ou da justiça de Deus, como se fosse um lado negativo dele. Pelo contrário, se Deus não fosse justo, o mundo não existiria. Deus é justo, Ele é justo, então nós devemos temer a justiça dele. Eu me lembro, talvez a maioria não se recorde, uma das gravações que foi veiculado alguns anos atrás, talvez um ano e meio, um determinado político, não vou falar o nome, ele zombava dos agentes da justiça de Curitiba, na gravação, esse que agora está preso. Ele zombava, e o comentário dele foi o seguinte: alguns deles são evangélicos, eles acham que são o quê? Eles acham que são Deus agora, se levantando contra nós? É, exatamente, zombando e dizendo como se eles queriam ser muito justos, porque eram evangélicos, porque os irmãos sabem que há alguns entre eles, lá em Curitiba, desses que estão próximo dos que estão julgando as causas da Lava Jato, há alguns deles pelo menos que têm vínculo realmente com o evangelho, e esse que está preso agora, ele dizia: eles pensam que são Deus, querem agora se levantar? Amado, Deus é justo, e estar preso para algum deles ainda é misericórdia de Deus para levar ao arrependimento. Mas como a gente viu em Apocalipse, alguns deles presos mostram que os erros deles, cada vez o coração se endurece mais e ainda ataca todo mundo. Seria tão bom se alguns deles se arrependessem e confessassem os seus pecados, mas isso é uma decisão do indivíduo. Deus é justo, cabe a nós temer a justiça de Deus na nossa vida. E em último lugar, se eu creio que Deus é justo e que a justiça dele é perfeita, eu devo adorar a Deus pela sua justiça, louvá-lo porque ele é justo. Eu devo ter alegria porque o meu Deus é justo, eu devo honrá-lo porque ele é justo. Como que termina o Salmo 7, versículo 17? Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu devo louvá-lo porque ele é justo comigo, ele é justo contra mim, se necessário for, ele é justo para estabelecer o seu reino sobre as nações. Pastor, mas como Deus é justo, se tem tanta coisa ruim que ele permite acontecer? Deus deu a terra aos filhos dos homens, ele deu a terra para que os homens administrem, cuidem, deu liberdade para o homem tomar decisões, e nas decisões humanas nós viveremos numa terra imperfeita até o dia da vinda do Senhor Jesus, onde o reino será estabelecido em plenitude, porque o reino de Deus já está sobre nós, está dentro daqueles que creem em Jesus, mas estamos ainda debaixo da consequência do pecado. Por isso nós vamos ver, como vimos essa semana, coisas tão tristes: meninas novas sendo abusadas, aborto sendo incentivado nas nações. Nós vemos há quantos anos a perversão moral, a perversão sexual. Nós estamos vendo tudo isso, e porque Deus ainda não julgou a terra, 1 Pedro, 2 Pedro nos diz, porque ele é longânimo, misericordioso, e está dando tempo para que os homens se arrependam, mas Deus é justo e está no controle de todas as coisas. Isso deve levar-nos a adorá-lo, a glorificá-lo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é justo, e por isso nós estamos aqui, pela tua misericórdia e graça. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor,
a justiça, a equidade perfeita pertence ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te adorar porque Tu és justo. Inclusive, quando nós necessitamos que a Tua justiça nos corrija, nós oramos nessa manhã, Espírito Santo, que o Senhor nos convença de pecado. Mostre áreas da nossa vida que estão desagradando ao Pai, que estão impedindo a nossa maturidade e crescimento. Espírito Santo, nos aperfeiçoa. Oramos assim: Senhor Jesus, venha nos podar, como no Evangelho de João capítulo 15, diz que aquele que dá fruto, o Senhor vai podar, para que dê mais fruto ainda. Purifica-nos das áreas da nossa vida que ainda não temos consciência, mostra o caminho mau que há em nós, e que a Tua justiça venha reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa nação e sobre as nações. Que venha o Teu reino. Nós queremos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas o Senhor mesmo esteja suprindo, aquelas coisas básicas, necessárias, que o Senhor supra em nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Senhor.